Gente, este vídeo é sobre tubos quadrados. Sobre tubos redondos eu fiz um vídeo separado, então eu vou deixar aí nos comentários para vocês acessarem depois. Então vamos lá para tubos quadrados. Gente, eu vou ensinar como eu corto, como eu demarco e depois como eu corto de maneira a ficar perfeitamente aqui plano, seja de lado, seja de frente, como a gente fez nos tubos. Vamos lá, gente. Eu vou utilizar alguns metalons de exemplo. Vamos primeiro ao de lado, vai? E depois ao de comprido. Eu já ensinei aqui no canal. Nada mais é que um esquadro. Eu fiz dois gabaritos aqui, ó, dois esquadros perfeitamente a 90, que me auxiliam nessas marcações aqui. Gente, faça. É muito, agiliza muito, porque se você vai utilizar aqui, ó, um esquadro para fazer as marcações num tubo, ó, você vai ter que marcar face por face, ou seja, fez aqui um risco, aí você vira a face, faz outro risco. Então você tem que marcar 4 vezes para fazer a marcação em um tubo, 4 vezes. E também você olha o trambolho que você segura, quando essa peça ela quer cair assim, ó, é super desajeitado para você fazer a marcação. É muito grande e você tem que marcar 4 vezes. Depois que você faz um gabaritinho deste, cara, olha que simplicidade, uma cantoneira. Ele já fica apoiado, ó, simples, você segura com uma mão tranquilamente. Você, olha aqui, gente, olha a praticidade. Eu tenho vídeo ensinando a fazer também. Riscou de uma vez. Você simplesmente vira aqui, ó, alinha ali a ponta. Com a câmera é difícil ver aqui, gente. Pronto, gente. Olha lá, ó. Já marcou os 4 lados com 2 operações, ou seja, 2 faces. Você marca os 4, 2 operações, vocês riscaram os 4. Olha a agilidade disso aí, você diminui metade do tempo. Metade eu digo por riscar 2 lados só, mas não é metade não, é bem mais que você economiza. Por quê? Pela praticidade, ó. De ele ficar aqui, de você locomover, ó. Deu tombo, já tá aqui na mão. Quero ver você fazer isso com um trabuco desse aqui. É muito chato se trabalhar, cara. E olha a simplicidade deste gabarito. Todo mundo consegue fazer facilmente. Simplesmente uma cantoneira perfeitamente cortada aqui no esquadro. E a parte de dentro, gente, ó, a saquina eu falo, vocês têm que dar uma limada, porque ela vem arredondada, então ela pode dar algum jogo quando você for fazer a marcação. Quando você faz o desbaste, quando você calça a peça aqui, ó, peraí que você lá tem o pino, ó, ela não embarriga lá, ó, tá vendo? Olha o vão ali. Se não tivesse essa aqui, dá pra ver melhor. Olha lá o furinho que vocês veem por baixo. Se você deixasse a cantoneira como ela vem originalmente, a barriga pegaria nessa curva, então ela pode variar a peça de assim, ó, entenderam? Não dá certo. Assim, com este desbaste, realmente ela apoia nas 2 faces e dá a marcação perfeita. Então, gente, olha que dica. E essa simplesmente é uma maior de tamanho. Essa é a que eu mais utilizo. Geralmente metalons que a gente trabalha são menores. Também dá para você trabalhar aqui na mesa, a maioria. E essa para metalons maiores. E como essa é maior, eu acabei acrescentando um a 45 graus aqui também, para fazer marcações, ó. Então é um a mais aí, gente, que eu fiz com este de maior porte. Dito isso, como marca, eu já vou passar ali como eu corto em minha morsa. Primeiro, eu vou passar aqui como a gente marca longe de comprido. Também, né? Depois eu mostro lá para como eu posiciono para cortar de maneira mais eficiente. Vamos lá, gente. Finge que eu vou querer fazer um risco aqui centralizado. Eu quero cortar este ferro, este metalon ao meio. Quais as maneiras que eu posso fazer? Primeira,
tem uma ferramenta que é específica para fazer isso, que chama-se graminho. Tem gente que faz caseiras. Este aqui é um esquadro combinado que tem vídeo no canal recente, que ele já possui. É por isso que ele é combinado. Ele é nível, ele é esquadro e ele é graminho. Então, por exemplo, eu escolho a medida aqui, ó. Quero cortar com meio. Sei lá, você viu aqui que o negócio tem 2 centímetros. Então eu coloco 1 centímetro ali, ó. Travei. Então simplesmente, ó, essa peça desliza aqui, ó. Eu encosto a caneta nesta ponta da régua e tracei de fora a fora, sem mistério. Olha a outra aqui, é um esquadro combinado. Mesma coisa. Essas demarcações das numerações, ó, tem uma leve entrada. É onde você encaixa o lápis. Ou principalmente essa parte interna, ó, que tem um Vzinho. Tá vendo? Aqui você é a mesma coisa, é um graminho, ó. Você põe aqui, ó, onde você quer e desliza sobre o metal. Mas, o filho, eu não tenho esses 2 esquadros, eu nem quero gastar com isso. Vamos lá então, vou passar algumas formas caseiras. Qual é a forma mais simples? Lembra? Utilizando uma mesa e uma caneta. Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouco melhor. Por exemplo, eu quero lá no meio. Poxa, não chegou. Qual que é o jeito aí? É por isso que eu falo, na minha oficina eu tenho vários calços de tamanhos iguais. Esses são os medianos e tem uns super fininhos que dão um ajuste fino. Olha aqui então, ó. Eu cortei bitolas de tamanhos iguais aqui de uma barra chata. E olha o de ajuste fino, gente. Isso aqui vai dentro daqueles transformadores. Olha a espessura da chapinha. Então é isso que eu uso para tudo quando eu vou fazer regulagens de ajuste fino. Qual que é a ideia aqui? Se eu quero chegar ali no meio do ferro, eu vou simplesmente ver, testando com alguns calços. E o calço tem que ser meio de comprido, porque para a caneta não variar assim ó, de ângulo. Então ficar mais perfeito. Ó, esse na cagada deu a altura. Mas se não tivesse dado, você vai achando outros calços. Se ficou um pouquinho mais baixo, aí acrescentando essas super finas até dar a medida. Então, novamente, superfície plana, um calço, ó, que apoie pelo menos uma faixa boa da caneta, para ela não fazer assim, ó, finge que isso aqui tava de lado. A pessoa tem que ter mais prática. Assim, ó, ela dá mais apoio. Então, a caneta está bem apoiada. O que você pode aqui? Você pode ou deslizar a sua mão sobre a peça, ou ao contrário, se você não tem muita firmeza na mão, essa base que você escolheu é pequena ou está bem ruim de você locomover ela, deixe ela parada. A mão fixa e olha aqui. Deslize sim a peça. Tá vendo? No final eu tirei sem querer aqui, mas vocês pegaram a ideia, gente, ó. Seja puxando a mão, encostado, porque a peça, se ela for muito grande, é mais fácil você ir com a mão, porque é uma caneta e um apoiozinho, ela é super leve. Mas dependendo, ó, essa aqui tem a borda arredondada, então ele não trava na superfície. Mas vai que você tem uma peça canto vivo aí e não quer ficar a cada toquinho que você tem é apoio, querer limar, por exemplo. A peça, se for pequena, você simplesmente corre a peça e não a mão. Olha que dica aí também, gente. Outra forma. Essa é a forma aí mais caseira e que todo mundo consegue executar, né? Porque todo mundo tem uma caneta e vários tipos de apoio aí. Uma forma bem mais elaborada, que eu fiz um vídeo aí no canal. Então já foi 2 formas. Graminho, que eu passei aqui com os 2 exemplares, e um caseiro aí apenas utilizando o apoio. E um bem mais elaborado, porém bem mais eficiente. Este marcador
este gabarito marcador aqui, caseiro, que é um braço articulado sobre um apoio aqui. É uma coluna e um toquinho com um braço articulado. Vamos lá mostrar ele em prática também? Aí, depois eu vou passar um caseiro também para quem tem mais prática. Vou mostrar isso aqui. Simplesmente este primeiro braço segura o riscador ou sua caneta aí. Aí lá. Posicionou a caneta ou riscador de sua preferência. Eu uso muito essa caneta marcador permanente 2 milímetros. Vamos virar o toco aqui para a gente marcar outra superfície. Finge que eu vou querer lá no mesmo lugar, mais ou menos no meio. Então o que eu faço aqui? Esta é a regulagem central, ou seja, de inclinação. Ó, como o meu apoio já chegou no limite de altura, ó, e eu tenho que abaixar a caneta ainda, olha lá, gente. Deixa eu abaixar aqui. Agora vem essa regulagem de altura aqui, ó. Tá bem apertado, que eu utilizei lá para segurar a terceira mão do soldador, segurar os alicates. Então, ó, abaixei a caneta. Então a regulagem fina eu faço no terceiro aqui agora, que é o de altura. Então, ó, deixei lá mais ou menos na altura que eu quero. Mais ou menos, gente, para não enrolar aqui. Pronto, ele vai ficar fixo nessa altura. Lembra, eu posso ou puxar a peça, ou se eu tiver firmeza na mão, ou o apoio não esteja assim, ó. Você não tem segurança, primeiro você desliza na mão, para não marcar a peça errada. Se tem firmeza, vai com a mão. Não tem, vai com o objeto. Olha lá, gente, mesma coisa, ó. Perfeitamente reto. Qual é a vantagem? Você não precisa ficar indo toda vez atrás de apoios. Além disso, dessa praticidade, possui uma bem maior altura, ou seja, qualquer objeto dá para você fazer marcações. Ó, temos até um super gigante ali, que é o que eu utilizo para segurar peças de terceira mão ali para fazer soldagem. Então, olha, esse é o mais elaborado. E para quem já tem prática, gente, depois que vocês já pegaram prática, um macete aí que eu utilizo muito, porque depois a gente vai pegando prática e vocês utilizam menos os gabaritos, porque gabarito é para auxiliar a fazer coisas, marcação, cortes precisos. Porém, para quem pega muita prática, simplesmente olhando, você já consegue aferir nível, você já consegue fazer marcações e cortes somente olhando. Você vai fazendo um leve risco e vai ajeitando ali com a mão mesmo. Isso demanda experiência e muito tempo aí de prática. Qual é o jeito que eu utilizo aqui bastante também? Eu já fiz uma breve marcação com 0,5 centímetro aqui. Finge que eu quero fazer meio de fora a fora. O que é o macete que eu utilizo aqui? Qual que será meu apoio? Lembra que o graminho, ele tem o apoio dele, é esta face aqui, ó. É o que vai calçado aqui, é isso que desliza no objeto. Eu tenho que simular isso com o meu dedo. Como que eu faço então? Este dedo, ó, eu seguro o lápis assim. Os dois aqui você segura a caneta, certo? Esse próximo de baixo, esse que vai ser a guia, ó, é esse que vai deslizar aqui na lateral. Então, ó, dito isso, ele vai ser a guia. Então você vai, primeira coisa, pressionar ele contra o objeto a ser traçado. Aí vocês vão posicionando praticamente, ó, inclinando a caneta sobre aonde vocês querem marcar. Ó, pera aí. Tá vendo? Por isso que eu falei que demanda mais experiência. Quando vocês viram que é mais ou menos essa regulagem, vocês não podem inclinar a mão assim, gente, ó. Sempre, pois na posição vocês vão puxar reto. Vocês não podem, se você inclinar assim, ó, a ponta vai para frente e para trás. Então achou a posição, puxe da forma mais reta possível. Então eu vou pôr mais ou menos aqui para vocês entenderem como que é.
Tá vendo, gente? Ó, deslizando o material agora e não a mão. Tá vendo, ó? Novamente, um risco reto. Então, para quem pegou prático, ó, apoia o dedo, viu onde quer e puxa a mão. Olha lá. Geralmente, puxando com uma velocidade não muito devagar, uma velocidade assim um pouco mais rápida e constante, você tá vendo? As leves paradinhas que dão alguma variada. Então mantenha a constância. Depois que você sentiu firmeza na mão, tente puxar de uma só vez. Olha lá, gente. Olha, só por você ver que todos os três estão paralelos, é que dá muito certo isso aqui para quem possui prática. Vocês viram que macete simples e agilidade de fazer isso. Ou seja, você simplesmente fez uma marcação apenas da medida que você quer e o resto é com a mão. E gente, um complemento aqui também. Isso são para pequenas marcações. O que eu já cheguei a utilizar aqui? O graminho ele é limitado ao tamanho da régua, por exemplo. Ó, essa aqui seria quase a 30. Ou seja, passou disso aqui, não tem mais parte. Este também, 20 e pouco. Ó, eu posso apoiar o lápis até aqui. Aí não mais. O que eu já utilizei aí, gente? Como eu disse, eu já tive que... Ali eu fechei com essas placas inteiras de MDF. E eu tive que tirar algumas pontas. Para fazer marcação e não ficar marcando, por exemplo, eu tenho que tirar uma listra ali de 30 centímetros. Eu não vou marcar 30, depois 30, 30 e pegar uma régua e ficar alinhando, unindo um por outro para depois serrar, por exemplo. O que eu faço? Olha o que eu utilizo, gente. Um macete a mais aí. Por isso que eu falo, gente, fique no vídeo. Quem quer conhecimento, esse é o canal certo. Eu utilizo uma trena de graminho. Ou seja, lembra do dedo aqui? Ou do apoio da face aqui? Sempre é dessa maneira que vocês têm que pensar. A trena, vocês vão utilizar essa face aqui, ó. Então simplesmente vocês vão apoiar aqui na beirada. Ó, isso aqui não tem limitação, né, gente? Olha o tamanho desse negócio. Então finge que aqui eu tô com 50 centímetros, sei lá. Ou seja, passou essas réguas aqui. Você tem essa trava aqui, ó. Você travou lá na medida. Você confere porque geralmente ela puxa, ó. Olha ali, ó, que ela vai recuar, ó. Tá vendo? Ela dá um leve recuo, porque é o jeito que ela prensa a fita, é o jeito que ela trava. Então preste atenção nisso para não errar a marcação. A escolha da medida. E outra, olha aqui outra variável. A ponta de um bom trena, de uma boa trena, ela varia assim, ó. Tá vendo, gente, ó? Olha aqui, ó. Por quê? Isso aqui é para eliminar essa chapa, a diferença. Quando você mede o objeto por dentro, é de um jeito, para ela ficar na ponta aqui zerada. Quando você mede encostando no objeto, ela se recolhe, ou seja, para você simplesmente, essa variável é a espessura dessa chapinha. Praticamente é isso. Então vocês têm que se atentar a isso, porque na hora que você realmente colocou a medida que você queria lá, aí você vai raspar essa parte na beirada e vir com a caneta faceando aqui. Tem que se atentar a este ponto também. Então pronto, você consegue utilizar isso aqui de um graminho bem grande, vamos dizer assim. Gente, agora para finalizar, já expliquei lá como se marca frontalmente e lateralmente. Vamos focar aqui como cortar. Vou dar os dois exemplos, porque não adianta você marcar perfeito e não conseguir cortar perfeitamente. Vamos lá. De duas maneiras, com uma serrinha serra-ferro e com uma lixadeira com um disco fino de 1 milímetro aí. Ou outro disco que você utilizar, né? Aqui no caso eu vou dar exemplo com este. Como cortar e também depois, mesmo que você erre o corte que a gente vai cortar, testar e se tiver torto, como consertar de maneira eficiente. Olha lá que legal, gente, vai ser uma sequência aí.
Eu vou filmar essa parte na mão para vocês entenderem qual é a visão do operador, ou seja, eu vou deixar o mais próximo da minha cara, como se fosse a visão suas, à primeira vista aí, vamos dizer. Vou começar com a serra, porque é o mais simples que todo mundo tem em casa aí. Depois eu passo com a coisa ali. Eu vou falar o que acontece e por que de ser assim que eu corto quando eu utilizo ela. Gente, finge que você está... A visão sua é essa, você prendeu aqui de frente. A sua visão praticamente é desse risco de cima. Para você ver o outro, dá muito trabalho da frente, nem dá para ver. E se você ir um pouquinho para trás, você vê esse risco aqui. Se você simplesmente com a serra aqui, você só tá vendo esse de cima, começar a cortar, tudo bem, você está vendo essa única face. Então você vai conseguir cortar ela. Somente se você continuar assim. A serra, gente, ela tem um defeito. Ela é mole, ó. Ó o que ela faz, ó. Ó, ela dobra muito fácil. Então, é impossível. É impossível você adentrar aqui e já continuar o furo e ele sair reto. A serrinha, ela entorta para algum dos lados e ele vai sair errado, angulado. Então não se pode fazer isso. Qual é o ideal a se fazer com serrinha? Você fez o primeiro corte aqui, ó, um entalhe pelo menos. A primeira entrada, ou seja, como você está vendo, ele está totalmente reto, porque você marcou reto. Aí, gente, qual que é o pulo do gato aqui? Você tira, você tem que tirar aqui o metalon e dar um tombo nele. Ó, fazer na prática para vocês verem. Como que eu gosto de adentrar o furo? Eu gosto de utilizar o dedo só para início de apoio. Vim aqui na quina, ó. Não começar aqui no meio. No cantinho, para ele dar a entrada aqui certo, ó. Ó, tá vendo que eu estou com a serra inclinada? Assim, ó. Com o dedo ali para dar o primeiro ponto, ó. Certinho no ponto do... Quer ver, ó? Deixa eu ver se dá zoom para vocês. Ó, olha lá a entrada, perfeitamente. Então, ó, para começar o canal, gente, ó. Então vocês vão com a serra inclinada, como vocês estão vendo. E já indo na direção do furo. Aí vocês vão, ó, abaixando a serra. Tá vendo? Sendo assim, você não escapa a serra do corte. Olha lá, gente, ó. Perfeitamente sobre o risco. Por isso que eu gosto da 2.0, ou seja o disco de 1 mm ou esse tipo de serra aqui, ele praticamente aonde você risca vai efetuar o corte. Você não precisa jogar o risco para fora. Ó, acertou o risco. Se você continuar, lembra que eu falei, ela vai pender para algum lado. O que vocês têm que fazer? É assim, gente. Por isso que serra-ferro é mais trabalhoso. Dar um tombo. Vocês têm que fazer face a face. Não tem perfeição em serra. Não tem como. Lembra o macete. Como começar o corte. Não comece com ela tombada sobre a peça. Porque ela vai andar assim, gente, ó. Ela não tem estabilidade. Como você já cortou essa face, comece com aquele... Ó, geralmente eu uso o dedo, mas quem não quiser. E utilize ela geralmente puxando, porque a serrinha, os dentes são para frente. Então ela trava muito. Geralmente para trás aqui, ó. Só para se ligar ao canal primário que você fez ali. Ó, deu a entrada, tira o dedo. Começa a adentrar o furo. E comece a tombar a serra. Pronto, gente, eu não vou enrolar mais que isso. Olha lá, viu que entrou? Continue, faça isso para unir os 4 lados. Unir os 4 lados, aí vocês, quando você chegou na quarta face, você simplesmente pode fazer apenas uma direção, ou seja, cortar, porque como você já tem os cortes aqui praticamente feitos, quando você desce a serra, isso aqui vira um canal, ele que leva a serra alinhada.
Então é desta maneira que se faz cortes perfeitos com a serra-ferro. Agora vamos com a lixadeira. Como faz com ela? Ela é um pouco diferente, gente, porque ela tem a praticidade. Vamos novamente a visão do operador. Você vê aqui de cima. O que eu faço para fazer cortes retos com ela? Primeiro, novamente, igualmente com a serra-ferro, eu começo fazendo corte nessa parte superior, somente essa. Novamente, se você for direto, você vai errar a inclinação, não pode se fazer isso. Fez a marca ou fez o corte somente dessa aba, o que eu faço? Eu tombo aqui, eu vou um pouco, eu agacho um pouquinho aqui para trás, vou com a máquina de pé aqui, ó. Ou seja, eu pego o canal da parte que eu entrei aqui de cima, faço o corte até chegar essa face aqui. Aí o que acontece? Como você já tem esse V constituído, eu vou aqui para frente, ó, com a minha visão, ou seja, eu dou uma leve inclinada com a máquina aqui dentro. Eu de cima aqui para baixo eu faço este terceiro canal. Pronto, como você tem as três faces cortadas agora, ele já virou um canal para levar a serra para baixo. Então simplesmente eu não preciso dar o tombo nessa peça. Como já tem um canal, eu só abaixo o disco. Então esse último corte aqui de baixo vai sair perfeitamente reto, porque esta peça já está alinhando o corte. Então é bem mais prático se utilizar a lixadeira de mão. E vamos supor que você cortou errado. Como alinhar? Vamos lá. Gente, é óbvio, né? Quem possui uma policorte, a policorte já é o mais prático de todos, porque você pôs a peça ali, ela já está nos quadros. Você desce, a face aqui já vai estar totalmente reta. É o mais ideal a se utilizar, né? Mas aqui o canal eu ensino como fazer de forma mais caseira também. E ó, para quem tem uma máquina que não dá o esquadro, eu tenho um vídeo muito completo, o pessoal gostou bastante, de como dar esquadro em policorte de entrada, que geralmente não dá o corte totalmente reto. Eu ensino lá como. Mas vamos lá. Você efetuou o corte errado. Qual é o jeito que eu corrijo aqui rápido? Por isso que eu digo, para quem não tem muita manha, ó, você pode ver que o rasgo aqui, gente, ó, olha a perfeição que ia sair, ó. Deu certinho sobre a linha, ó. Você vê um pouquinho de linha da caneta, um pouquinho até nas beiradas, para você ver que o corte ia ser perfeito. Aí você não precisa fazer ajuste nenhum. Mas você tem pouca prática, fez cagada. Simplesmente você, com o gabarito ali para auxiliar. Por isso que eu falo, não tem experiência, não faça o corte já diretamente onde você quer. Marque um pouquinho sempre para o lado, porque esse ajuste, você vai comer um pouco de material. Então, para quem tem prática, sempre corta o ferro um tiquinho a mais de sobra. Pegue o marcador lá seu que está perfeito, o seu esquadro, e faça o risco novamente. Então vocês vão ver, só para vocês terem uma base do que é perfeição de risco. Quando você ver que a aresta está muito alta, por exemplo, vocês vêm aqui com auxílio de esmeril ou com uma lima manual e vai desbastando a parte alta. Vai fazendo isso nas faces e constitui o ajuste. Isso é com peças quadradas ou mesmo com os tubos. Funciona da mesma maneira. E a gente que não tem esquadro aí, quer ver de uma forma rápida, funciona da mesma maneira de verificar do que eu ensinei do tubo. Ó, esse tubo está torto, gente. É por isso que eu estou usando ele de exemplo. Lembra do que eu falei do tombo aqui, ó, sobre a mesa? Vocês veem que ele já está torto para a direita, ó. Então, ao girar sobre uma mesa, você já vê que ele tem alguma inclinação. Isso indica que o corte está torto. Ó, esse lado está pior ainda, ó. Tá vendo? Então é um macete para quem não tem nem instrumento de medição.
você vê, por exemplo, vamos corrigir esse rapidamente ao olho nu. Se ele está tombado para cá, significa que tem mais material para o lado de cá. Então você dá uma leve marcadinha desse lado, vai lá com sua lima ou seu esmeril e desbasta aqui, ó, essa parte alta. Você vai fazendo isso testando a sua bancada. É um jeito caseiro. Gente, muito obrigado quem ficou aí até o final. Se gostou, deixa o like aí. Siga o canal para mais vídeos informativos como esse. E compartilhe com o seu amigo para ele saber também dessas dicas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.